paz do Senhor, querido. Mais uma vez, com alegria, nós estamos aqui nessa noite para cultuar o Senhor, nosso culto de quarta-feira. E o Senhor tem nos dado graça, estamos de pé, querendo adorar o Senhor nessa noite, bendizer o teu nome e declarar que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador, que cura, que liberta, que transforma, que salva e que no final nos leva para o céu. Esse é o Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, você que vai ouvir, ver esse vídeo, que vai participar conosco desse culto. Eu quero nesse momento te chamar para a gente orar e para depois trazer uma palavra bíblica para nossos corações. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te bendizer, Senhor. Quero te adorar e te louvar por essa oportunidade. Mais uma vez, o Senhor está nos concedendo. Com vida, Pai. Com saúde e de pé. Isso não é nenhuma razão de nós sentirmos melhor em detrimento a outro que muitas vezes está doente, que está deitado. Não, Pai. É pela sua infinita misericórdia. Que aqueles que estão doentes, estão deitados, abatidos, o Senhor é o Deus também de quem está de pé, de quem está com saúde. Tu és o mesmo, Deus. Pai, então nós também te agradecemos pela vida de cada um, Pai. E desde já quero te pedir, Pai, nessa primeira oração que fazemos juntos, já pelos que estão abatidos, que estão doentes, que estão em aflição. Ó Jesus querido, atende nossa oração agora, atende nosso clamor. Senhor, na autoridade do teu nome, nós repreendemos, Pai, toda malignidade, toda obra de Satanás, toda obra maligna, Pai. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, e aqueles, Pai, que estão acamados, estão debaixo de sentença maligna. Jesus querido, que estão com qualquer tipo de doença, Pai, seja um câncer, seja um coronavírus, Pai, arranca agora teu filho, Pai, desse calabouço, arranca, Pai. Olha para Ana, Pai, agora, que está, Pai, com esse câncer. Jesus querido, nós repreendemos esse mal. Nós repreendemos, Senhor, a dor, a enfermidade no corpo da tua filha. Pai querido, arranca a tua filha, Pai, desse hospital. Arranca a tua filha, Pai, desse período de dor que ela está passando. Arranca, Senhor Jesus. Pai, tu és o Deus único, o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que curou, que cura e curará. Ah, Deus, nós estamos te clamando, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, pela cura da Ana, pela cura de cada um dos meus irmãos, aqueles que porventura também estão doentes agora, Pai, seja qualquer doença, a mais simples ou aquela que os médicos diagnosticaram e já sentenciaram de morte. Seja, Senhor, a doença, Pai, que atrapalha o movimento do corpo ou que muitas vezes os sintomas nem aparecem, mas a pessoa sabe que está doente. Mas, Senhor, tu és o Deus do passado, do presente e do futuro.
do visível e do invisível, do monte e do vale. Ó Deus, não tem vírus, não tem micróbio, não tem nada que esconde de ti. Tu és o que diz a tua palavra, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e discerne pensamento e intenção do coração. Então, Pai, visita a junta, medula, ossos. Visita, Pai, todo aparelho do corpo, Pai. Nós te pedimos, meu Pai, como disse a tua palavra, tudo que pedires ao Pai em meu nome, nós estamos te pedindo no teu nome, Jesus. Foi o que o Senhor disse, no teu nome, e verdadeiramente, Pai, tu faz acontecer. Então, Pai, que o teu nome seja honrado agora, Pai, em todos aqueles que estão passando por algum mal, por alguma obra maligna, seja repreendido. Em nome de Jesus. Pai, também quero orar aqui, nessa oração, Pai, quero incluir também todos os dizimistas. Você que é dizimista dessa obra. Você que tem colocado a sua vida financeira também nessa obra, que acredita nessa obra. Pai, eu quero abençoar teus filhos. Quero te pedir uma bênção, Pai, proporcional do que eles estão precisando, do que eles anseiam. Pai, tu sabe o que teus filhos estão precisando, qual a resposta, em que área que teus filhos estão precisando. Vê, Pai, agora, esses teus filhos que têm dizimado, ofertado na tua obra, têm ofertado, Pai, para a continuidade dessa obra. Jesus, querido, receba os dízimos, as ofertas, e aqueles que querem dizimar e ofertar, mas não tem condições. Pai, estende a bênção também sobre eles. Alguns não fazem porque eu sei, as necessidades não permitem, as dificuldades, muitas vezes, Pai, está acima das proporções do desejo do seu coração. Mas mesmo assim, Pai, abençoa teus filhos. Não deixe que nenhum, Pai, perca a tua bênção. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Pai, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, que assim todos sejam abençoados para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. O texto do dia para a gente está lá no Salmo 57, que é o texto do dia para a nossa meditação. Nos diz assim, Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões. É ávido de devorar os filhos dos homens. Lances flecha são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Seja exaltado a Deus, acima dos céus, em toda a terra esplende a tua glória. Armaram rede aos meus passos, e minha alma está abatida. Abriram a cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graça entre os povos. Cantar-te-ei louvor entre as nações. Pois tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens.
Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória. Amém? Amém, querido. Aqui eu acabei de ler o Salmo 57, que é composto de 11 versículos. E nos diz esse texto aqui, fala a respeito de Isaías, quando ele estava fugindo de Saul, porque ele já tinha sido ungido por Samuel para ser rei, só que ele não tinha assumido ainda. E Samuel estava querendo atrapalhar os planos de Deus e não permitindo que Davi se tornasse rei de Israel. Aí o que ocorre? Saul tentando matar Davi, e Davi, que não tinha nada a ver com isso, porque ele não estava procurando ser rei de Israel, foi Deus que escolheu. Então, se Saul queria matar alguém, tinha que matar Deus. Mas como Deus ele não podia tocar, então ele queria matar quem Deus escolheu, que era Davi. Aí Davi começou a fugir de Saul. E ele fugia por Israel, se tratando de Brasil, Israel é pequenininho. Então, mesmo sendo naquela época que não tinha tecnologia que temos hoje, não era difícil achar Saul, sendo Israel tão pequeno. E Davi não tinha um aparato tão grande para protegê-lo. Então, o que ele podia fazer? No meio daquela dificuldade toda, Saul respirando morte, querendo matar. Aí ele fugindo pelas cavernas, pelos montes, vê que vida desesperada que ele estava, que ele só podia se refugiar onde? Em Deus. Por isso que ele escreveu esse versículo aqui, que serve como introdução para esse culto para nós nessa noite. Ele diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe a calamidade. Então ele estava vivendo verdadeira calamidade. Na minha tradução, na minha Bíblia, fala isso, não sei, algumas traduções podem mudar, mas aqui a minha que eu estou lendo diz que ele estava vendo a vida dele verdadeiramente uma calamidade. E ele entrou nessa calamidade sem ele fazer nada Foi uma situação que o próprio Deus, como eu falei, escolheu para ele ser rei. E agora, ele correndo risco de morte, Saul querendo matar, ele se sentiu em desespero. Então ele diz que ele estava vivendo uma verdadeira calamidade. Agora, pensa bem comigo. Esse texto não é bem propício para os dias que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos vivendo um tempo calamitoso. Talvez você não, mas alguns estão. Verdadeiras calamidades. Você pode abrir o Google todo dia. Tem gente, até pastores mesmo. Ó, fulano está com Covid, está internado, está em respirador, está em estado desesperador. Isso é todo dia. Já estão diminuindo, graças a Deus. Mas já foi até pior. Mas ainda continuamos recebendo notícia. Então, alguns menos, outros mais. Nós estamos vivendo tempos calamitosos. Estamos vivendo tempos difíceis. Quem não está notando, o mais simples cristão que seja, que não precisa ter nenhuma teologia, nenhum seminário, nenhum estudo bíblico, não está vendo pelas situações que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias de calamitosos. E Davi estava vivendo assim, não os dias como hoje, mas a morte rodeava ele todo dia. Parece, se olharmos, parece até com o dia de hoje. A morte rodeando as casas todo dia. Problemas surgindo de enfermidade todo dia. Os médicos, a ciência não consegue acompanhar de tanto as doenças que avançam,
Cada dia câncer vai se aparecendo mais, cada dia doenças novas. Os médicos ficam em desespero, a ciência, mais que eles tentam avançar, não conseguem acompanhar tantas doenças, tanto malice que tem caído sobre a humanidade. Verdadeiramente nós estamos vivendo os últimos dias. Se você olhar, hoje eu estava vendo uma reportagem, eu com a minha esposa, aí eu estava vendo nessa reportagem os Estados Unidos pegando fogo lá, aquelas matas lá nos Estados Unidos. Você sabe, está acompanhando, tem visto como está pegando fogo nos Estados Unidos. A Austrália, uns anos, 2 anos atrás, mais ou menos, queimou toda a Austrália. A Austrália tem mata igual o Brasil. Só que a mata lá é seca, não é igual a Amazônia, que nossa úmida. Lá queimou praticamente tudo. Os Estados Unidos está pegando fogo. Em outra parte dos Estados Unidos tá caindo, tá vindo furacões bravo. Uma parte pegando fogo, outra parte furacão. E aqui no Brasil, nosso país amado, está pegando fogo no Centro-Oeste, pegando fogo em vários lugares, que eles estão desesperados, como esse fogo que não consegue apagar. Você está vendo isso na reportagem. Aí eu sentado na sala, vendo essa reportagem junto com a minha esposa, e ela puxou esse assunto comigo. Aí eu citei a Bíblia, lá em Apocalipse, um dos sinais da volta de Jesus, ele diz que 3/4 da árvore verde se queimariam. 3/4, está na Bíblia lá em Apocalipse. Se queimaria, uma parte da erva verde pegaria fogo. Olha, isso já é sinal. Aqui no Brasil, diz que ia aumentar, um dos sinais que ia a respeito da volta de Jesus seria também terremoto. Ele falou isso, Jesus falou, está lá em Mateus 24, falou sobre isso. No Brasil não tinha terremoto. Agora já temos visto terremoto na Bahia esses dias, há 2 meses atrás. Você viu pela televisão, tem 1 mês atrás, não é 2 não, 1 mês atrás. Terremoto na Bahia, terremoto no sul, lá no Rio Grande do Sul, abalo, Santa Catarina. Então, querido, isso tudo são sinais da volta de Jesus. E a gente está vendo que as coisas cada dia estão ficando pior. O mais que eles tentam arrumar uma vacina para essa Covid, ou coronavírus, que creamos pela fé, em nome de Jesus, que a vacina vai vir, mas você vê que as mortes estão indo, estão indo. Então, querido, e o que eu quero falar com isso? Que Davi falou que ele estava enfrentando uma calamidade. Nós também estamos enfrentando uma calamidade. E não sabemos qual será o fim disto. Uma coisa é que Davi diz assim, ó, tem misericórdia de mim. Está lá. Então ele pedia misericórdia a Deus. Eu pergunto, querido, no meio dessa diversidade toda que você está passando, você pode se divertir, você só fica lá no celular, só brincando, só vendo meme, perdendo tempo. Não estou dizendo que você não vai ver meme ou o que for, não, mas eu estou dizendo que você fica lá só com o seu celular, só dando risadinha, vendo meme, ou você tira um momento de meditar sobre tudo isso, as situações que estamos vivendo, as coisas que estamos passando. Davi parou no meio dessa calamidade que ele estava vivendo, ele parou e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Quer dizer, ele tirava tempo para buscar o Senhor, ele tirava tempo para clamar o Senhor. Aqui ele está orando, aqui ele está clamando, aqui ele está buscando o Senhor.
E você tem feito isso no meio dessa adversidade, buscar o Senhor, clamar o Senhor. O Senhor, Deus, o nosso Pai, Ele sabe como dar escape no meio das dificuldades. No meio da luta, Ele tem resposta. E se você buscar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração ou sentimento, o Senhor vai te dar resposta, minha amiga. O Senhor vai te dar resposta, minha irmã. Meu irmão, a Bíblia diz que o braço do Senhor não está encolhido, seus ouvidos não estão surdos, para que não possa abençoar e para que não possa ouvir as nossas orações. Está escrito isso na palavra do Senhor. Então Ele está sempre pronto a nos ouvir. Mas eu estive observando o que levava Deus a abençoar a vida de Davi, que depois Deus respondeu ele sentou no trono e Saul foi morto. Esse texto aqui, ele estava fugindo, mas mais tarde você vai ver como que Deus ouviu Davi, mudou a história dele. Saul foi para a sepultura e Davi subiu para o trono. Mas olha uma coisa que diferenciava Davi de Saul, que eu vou mostrar. Eu vou ler um texto para vocês, que está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Tá aqui, achei aqui. 1 Samuel, capítulo 15. Nos mostra, vou contar a história, porque não vai dar tempo para ler tudo aqui, mas só para diferenciar Davi de Saul. Como que era Davi, como se comportava Saul. Quando Israel saiu lá do Egito, aí atravessando todo aquele deserto, história que muitos de vocês sabem, ele tinha caminhado com muita gente, então tinha velhos, criança, tinha pessoas que não tinham tanta força para caminhar, uma caminhada muito longa, então Moisés tinha que ir devagar, parar. Aí, nisso, toda a caminhada, você sabe, você sai no meio de 10, 15 pessoas, ninguém tem a mesma passada do que o outro. Um vai mais, por seu vigor, anda mais rápido, cansa menos, outro por causa da idade, ou qualquer outra coisa vai mais devagar. E olha bem, então Israel ia caminhando. Aí aqueles velhinhos, os mais fraquinhos, está lá, está em 1 Samuel 15, não dá tempo para me ler o capítulo todo. Aí aquele mais fraquinho caminhando atrás junto com Israel, os mais fracos. Sabe o que acontece? Aí, os amalequitas, covardemente, esse texto está lá em Êxodo 17, 8 a 14, Deuteronômio 25, 19, 25, 17 a 19, mas eu não vou ler. Se você quiser anotar, Êxodo 17, de 8 a 14, e Deuteronômio 25, 17 a 19. O que aconteceu? Os amalequitas, covardemente, foram lá, pegaram os mais fraquinhos que vinham atrás, os velhos, os cansados. E o rei Agag, futuramente, seria o rei dos amalequitas. Aí os amalequitas fizeram esse mal todo com Israel, só bateram nos mais fraquinhos e mataram o velhinho, coisa e tal. Aí Moisés viu isso, guerreou contra ele, aquela história que Moisés levantava a mão, o povo ganhava. Quando Moisés cansava, Moisés cansava a mão, o povo ia perdendo a guerra. Aí Moisés ganharam a guerra, o povo de Israel. Só que Deus falou assim, ó, eu vou matar todo esse povo. Um dia vocês vão vingar ele. E essa história veio acontecer com Saul.
Foi no tempo de Saul que Deus mandou agora, que vocês já descansaram, guerreia contra os amalequitas. Destrói, porque um dia eles bateram nos velhinhos, nos fracos, nos que não tinha força ainda muito para caminhar, que eles vieram por trás. Aí o que aconteceu? Saul recebeu essa ordem do Senhor Deus, através de Samuel, para fazer isso. Saul foi lá para matar os amalequitas. Muito bem, foi ordem do Senhor. Aí ele pegou Agag, que era o rei, e pegou o melhor dos bois e trouxe. Aí Samuel chegou e falou: você fez o que Deus mandou? Fiz. Matou os amalequitas, matei. E esse mugido aí? Ah, são os bois e os melhores do povo, nós trouxemos. Deus não se agrada de sacrifício, Ele quer obediência. Por que não destruiu tudo? Aí, o que aconteceu? Aí Deus falou para ele, olha, rapaz, cadê o rei? Aí pegou, matou o rei. Matou o rei, olha bem. Aí Deus disse assim, no versículo 15 e 22. Aí Deus, porventura o Senhor tanto tem prazer em holocausto? 24, agora, 15 e 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Olha bem, a diferença de Saul. Por que Saul errou? Deus mandou, mata todo. Mata, destrói boi e tudo. Aí ele falou, eu temi o povo e transgredi Deus. Então, vai vendo, ele transgrediu contra o Senhor porque teve medo do povo. Nós estamos vivendo dias assim, que as pessoas não têm medo de mostrar, têm vergonha de mostrar o seu Deus. Não exalta o nome do Senhor, não honra o nome do Senhor. Aí quando cai em uma adversidade, que ela vem para o santo e o não santo, vem para o pecador e vem para o crente, vem para toda a adversidade, vem para todo. Vem para mim que estou falando, para você que está ouvindo. Aí na hora que vem os problemas, como que a gente vai procurar socorro? Está aqui, ó. Vou ler de novo. Pequei, pois que transgrediu o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e deu ouvido à sua voz. Está escrito 15 e 24. O que esse rei fez? O Senhor mandou fazer uma coisa, ele deu ouvido ao povo. Meu querido, o povo não vai resolver seu problema. Dá ouvido ao Senhor. As pessoas não vão ver televisão, nada vai resolver seu problema. Celular não resolve. Gaste tempo, não precisa o dia todo, mas gaste um tempinho com Deus. Gaste um tempinho que você está lucrando. Não é perda não. Está aqui, ó. Eu temi mais o povo. Olha o que aconteceu mais com Saul. Está lá no versículo 30. Versículo 30. Eu estou pulando para me ganhar tempo. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Olha só, depois eu vou te mostrar a diferença de Davi. Você viu o que Saul fez aqui? Saul pecou. Aí Samuel ia embora, ó, você pecou. Aí ele mostrou que ele não estava arrependido. Sabe o que ele queria? Não ficar envergonhado. Ah, vem comigo, Saul. Vão lá comigo para o templo. Pelo menos para me honrar perante o povo. Querido, ele estava preocupado mais com a sua moral, com a sua honra perante o povo. Ele não estava preocupado. Eu pequei. Me ajuda agora, Saul, nos meus pecados. Intercede a Deus por mim. Eu me arrependo. Eu quero voltar aonde eu errei e me acertar e me consertar. Não, ele estava mais preocupado com a sua moral perante o povo. O que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? Tem muita gente assim, querido. Preocupado mais com o que as pessoas vão falar.
preocupado mais o que as pessoas vão dizer a seu respeito, o que a sociedade, seus amigos de colégio, do trabalho, da sua casa, se você for um crente verdadeiro, se você dizer não para o pecado, não, o que vão falar de mim se você rejeitar a amizade, se você rejeitar o mundo verdadeiramente, a pessoa fica preocupada, o que vão dizer de mim? E assim estava Saul, ele não estava arrependido não, ele estava preocupado com sua reputação. Ele estava preocupado não com o nome de Deus que ele desonrou, ele estava preocupado o que a sociedade ia pensar dele. Aí ele disse, aqui ó, honra-me, porém, ele queria honra que tem que dar para o Senhor. Porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo para adorar o Senhor. Ele não estava querendo adorar o Senhor, ele estava querendo a honra para ele. Agora, eu vou mostrar outra coisa de Davi, segundo Samuel, capítulo 6. Vai para frente um pouco, se você tiver com a Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 6. Olha só o que diz aqui. Vou contar essa história rapidinho para você saber o que é que a gente vai fazer comentário. Quando Saul foi morto, a arca que simbolizava a glória, a presença do Senhor, foi levada lá para cá. Aí foi levada lá para os filisteus. Aí depois, mais tarde, a arca foi tirada de lá, na época de Davi. E quando tiraram a arca de lá, e a arca estava vindo, a arca não chegou direto para onde Davi queria levar, que era para Jerusalém, não. Ficou na casa, está lá no versículo 10, na casa de Obed-edom. Ficou 3 meses lá. Mais tarde Davi falou assim, agora vamos lá buscar a arca. E quando Davi buscou a arca, olha só que interessante, a arca simbolizava a glória de Deus, e trazendo aquela arca, que vocês sabem o que é. Alguns não sabem, só consultar aí no seu celular, no Google, e vai te mostrar uma arca, que hoje tudo vocês podem consultar, que é fácil. Então, quando Davi trazia a arca, olha só, versículo 13, olha só como é que Davi se comportava perante o Senhor. 6,13. E sucedeu quando levava a arca do Senhor, tinha cada 6 passos que ele dava, ele sacrificava bois e carneiro cevado. Cada 6 passos ele sacrificava bois, dava 6 passos, ele sacrificava bois e carneiro. 14. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Davi já era rei. Ele não se envergonhava perante o povo de Israel. Quando a arca ia trazendo ele na frente do povo, tem gente que tem uma vergonha de Deus, vergonha da presença, vergonha de ser crente, vergonha de... A arca vindo, a Bíblia diz aqui no versículo 14, olha a diferença desse homem. Ele dançava perante o povo com toda a sua força. Ele não se envergonhava. Outra coisa ainda, versículo 15. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e com trombeta. Olha só, ele não tinha vergonha de Deus. Quando trazia a arca, ele vinha cantando, jubilando, adorando na frente do povo. Ele não era aquele crente como para você, o jovem que ouvir isso não vai saber o que eu estou falando, mas os mais antigos sabem. Ele não era crente James Bond 001, que fica escondido, só aparece quando tem necessidade, não. Ele era um crente autêntico, sou crente, sou crente. Ele dava testemunho do Senhor, ele não se envergonhava do nome de Deus. Na hora da calamidade, claro, Deus ia socorrê-lo. Ele não tinha vergonha de exaltar esse nome, querido. No meio da calamidade, ele não mais se abatia, porque ele sabia que o Senhor era o seu socorro. Vou mais para terminarmos aqui, diz ainda no versículo 16, versículo 16, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela.
E vendo que o rei Davi ia saltando e dançando diante do Senhor, desprezou no coração. Viu como é que Davi ia? Eu não dá para fazer aqui se eu estivesse na igreja no púlpito, porque eu ia mostrar como Davi fez. Ele ia dançando. A Bíblia diz aqui, eu vou ler de novo aqui, olha. Ele ia saltando e dançando, quer dizer, em outras palavras, ele ia dançando e pulando em frente à arca. Não é que ele, porque ele está cheio do Espírito Santo. Não, naquela época o Espírito Santo não era manifestação igual hoje, não. Se diríamos hoje, você podia dizer assim, que é na carne mesmo que ele estava pulando, é a alegria da pessoal mesmo. Porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava fazendo. Não, querido, ele não tinha vergonha de Deus, não. Porque naquela época o Espírito Santo não vinha igual vem hoje, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Hoje é diferente, mas naquela época era na carne mesmo. Davi ia exaltando o Senhor, glorificando o Senhor. Poxa, na hora que esse homem caía no perigo, Deus ia livrá-lo. Entendeu? O cara que honrava o Senhor mesmo. Está aqui, Mical dizendo, pô, deixa. Não, mas ele. Você, meu irmão, se você é crente, seja crente mesmo, querido. Na hora do perigo, na hora da calamidade, Deus vai dizer, não, eu socorro. Esse aí eu socorro. Não vai deixar você não, querido. Seja crente mesmo. Seja crente de verdade. Quando vir a calamidade, você vai gritar por socorro, Deus vai dizer, eis-me aqui. Na hora do desemprego, ele abre porta. Na hora da doença, ele te cura. Na hora dos demônios, ele te liberta. Se você buscar ele mesmo, querer ele mesmo, querido. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tem todo o poder, está em todo lugar. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Olha bem mais um versículo aqui que eu vou ler ainda. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar com ele e disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, dos seus servos, com sem peixes se descobre um vadio qualquer, porque ele vinha pulando e dançando. Mical, que era sua mulher, filha de Saul, tentou criticar e chamou ele de vadio, igual um vadio, pela rua pulando aí na frente para esse Deus. Que vergonha! Um rei com a coroa na cabeça, que se presta para isso. Ela falando dele, porque ele estava ali pulando, dançando. Que a gente fala assim, não, minha mulher vai falar, meu marido, minha filha. Não, querido, a mulher dele veio reclamar que ele estava dançando e pulando na presença do Senhor na arca, de frente à arca, adorando o Senhor. Querido, eu volto a dizer, não, mas vou ler primeiro, depois eu falo. Disse, porém, Davi, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que seu pai e toda a sua casa, mandando que fosse chefe sobre o povo do Senhor Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. 22. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto aos servos de quem falaste dela serem honrados. Olha aqui, ele falou assim, o quê? Você está falando que eu estou dançando? Ainda mais desprezível me farei. Se depender, eu danço mais ainda, eu pulo mesmo. Estou falando de um rei, um dos maior rei que Israel já teve. Ele não tinha vergonha. Ele falou, perante os servos, não me importa, querido. Pensa bem. Na hora das dificuldades, Deus ia abandonar esse homem, que está lá no Salmo que eu li, 57. Na hora da calamidade, Deus ia dizer, não ia, não, querido. Ele mesmo diz aqui, não. Deus já conhecia o coração dele, já sabia como esse homem seria. Essa calamidade que ele está vendo aqui, ele passou antes. Mas Deus já sabia, Deus já sondava, já sabia que esse homem ia ser fiel.
que Deus conhece o antes, o agora e o depois. Então ele já sabe quem é e quem será. Deus já sabia que esse homem seria fiel, mesmo com uma coroa na cabeça, mesmo no palácio. Ele se despojou de tudo, falou assim, eu danço mesmo com o Senhor, eu pulo. Falou para sua esposa Mical, que era a esposa, que era filha de Saul, a qual ele tinha casado com ela. Aí no versículo final desse versículo diz que Mical, por causa, não estou dizendo que seja por causa disso, mas a Bíblia é bem clara, diz assim, Mical nunca teve filho, morreu estéril, porque ela não honrava o Senhor. Ela não estava nem aí para glorificar o Senhor. E era marido e mulher. Mas ela não estava nem aí para exaltar o nome do Senhor. Mas ele não. Adorava o Senhor, buscava o Senhor. Deus honrou ele. E ela, sendo esposa dele, que era para ser uma mulher abençoada, a Bíblia diz que morreu sem filho, estéril, não deixou herdeiro para sentar no trono. Davi depois teve uma outra mulher para ser para a perpetuação do seu trono. Isso é sério, querido. Eu termino essa palavra dizendo, até que ponto você está honrando o Senhor nos seus dias bons, no momento, mesmo no momento de luta. Deus não te deixará. Na catástrofe dessa vida, nas dificuldades dessa vida, Ele é fiel e justo. E que Deus possa fazer de você hoje um verdadeiro cristão, como Davi foi, que não tinha vergonha, que honrava o nome do Senhor. Olha, eu te garanto uma coisa, pode desemprego, coronavírus, o que for, se você for fiel ao Senhor, Deus é fiel contigo. Ele não falha com você, Ele não te deixa, escreva isso, a mercê do que está aqui nesse Salmo 57, que eu vou terminar. Ele não vai te deixar aqui, ó, que a Bíblia diz aqui, ó, no final, em calamidade. Pode até vir por um momento, mas permanecer nela Ele não vai deixar, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Oremos nesse momento, em nome de Jesus. Vamos agora botar nossa vida na mão do Senhor, nossos problemas na mão do Senhor. Eu sei que cada um de vocês deva ter um problema para colocar, e nessa oração eu vou entrar na presença do Senhor para apresentar seu problema, para apresentar sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero orar, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão enfrentando luta, dificuldade, que estão precisando de uma resposta na área da doença. Como eu orei no início, eu volto a orar de novo. Seja na área do desemprego, dos problemas que nos sobrevêm, que são grandes, familiar. Ah, Jesus. Ó Senhor, olha agora, Pai, cada um que está pedindo alguma situação. Eu não preciso, Pai, falar o problema dele, porque o Senhor sabe. Então eu estou unindo minha fé com a fé dele, a fé dela, seja criança ou adulto. Senhor, traz a resposta agora, traz a solução para essa pessoa, Pai, que está esperando uma resposta do Senhor, uma promoção, uma cura, uma libertação de um filho. Oh, Jesus querido, Pai, a Bíblia diz que o Senhor é nosso conselheiro. Então agora dá direção, Pai, para o teu filho, dá direção para essa família. Pai, enche ele do Espírito Santo. Enche essa família, essa casa, com tua presença. Oh Deus, enche, Pai, enche, Pai. Senhor, tira o mal, tira a perturbação, tira toda obra maligna, tudo que vem roubar, destruir, tirar a paz. Pai, seja repreendido agora na autoridade do teu nome.
Pai querido, a quem está precisando de direção, dá orientação agora, Senhor. Dirige, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que teus filhos sejam abençoados, que teus filhos sejam cobertos por teu sangue, que o Senhor venha fazer, Pai, uma obra tremenda na vida de cada um, Senhor, que está orando comigo agora, que há de ouvir essa voz. Pai querido, faz uma obra grandiosa, assim como tu tirou Davi daquela calamidade, e exaltou e colocou no trono para reinar. Exalta agora a vida de cada um dos teus filhos. E eu declaro, meu irmão, minha irmã, seja coberta com o sangue de Cristo. Deus venha proteger você, sua casa, de todo o mal, de todo o perigo. E todas as doenças saem do seu corpo agora, na autoridade do nome de Jesus. Assim eu ordeno, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus resplandeça seu rosto sobre ti. E ao terminar, eu quero falar para todos meus irmãos, não com isso, também agradecendo a todos, mas quero dar uma palavra para você que tem dizimado. Que muito obrigado, que Deus tem tocado no seu coração, você tem se disposto a manter a nossa igreja aberta, mesmo nesse momento de pandemia. E o pastor Fernando, brevemente, sei, ele vai mandar abrir igreja, mas no momento a igreja continua fechada, mas você tem mantido o seu dízimo, pago as despesas da igreja através do seu dízimo. Temos levado cesta básica para aqueles que precisam. Glória a Deus por isso. Isso não é por mim só, que eu não tenho condições financeiras de fazer, é o seu dízimo, é a tua ajuda. Então continue orando por nós, continue orando pela tua igreja, pela nossa igreja. Brevemente ela vai se abrir, brevemente nós vamos estar juntos, brevemente eu tenho plano, foi segunda-feira, Carlinho e a Mônica esteve aqui em casa. Aí eu reunido ali, conversando com o Carlinho, não uma reunião em si, uma conversa. Já nos alinhavamos, assim que passar essa pandemia, para a gente marcar um dia para ir lá para o nosso sítio. Vocês sabem, nossa igreja tem um sítio, que é da Água Viva, e já alinhavamos, assim que passar essa pandemia, nós tiver todo mundo tranquilo, provavelmente depois da vacina, que até o final do ano está para vir, nós já nos programamos para a gente passar um dia junto, lá no sítio, só lembrando desses dias que ficamos separados. Nós vamos passar um dia em comunhão, já está tudo certinho, já acertei com o Carlinho. Então, espere mais um pouquinho, não se desespere, fique em casa, com calma, orando, porque o Senhor está na igreja, mas o Senhor também está em casa. No momento da igreja é você na sua casa. Então aguarde. Brevemente nós vamos estar juntos nos nossos cultos e vamos passar um dia, não sei, vamos dois dias ou um dia só, lá no sítio. E nós vamos passar isso para vocês, com piscina, só lazer. Aí vamos estar lembrando esse dia que estivemos separados. Em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus.